Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Obrigado aí pela sintonia. Também as técnicas e técnicos que estão nos bastidores aí para trazer essa programação 24 horas por dia aí para você. Aqui é um Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, Nando, família Feal, que bom estarmos juntos nesse evangelho maravilhoso. Alvorada que vai desabrochando na nossa alma, que a gente possa sair daqui com uma alvorada de luz no coração. É isso mesmo, né, Tiago? Nós vamos trazer de um livro que foi psicografado pelo Chico Xavier em conjunto com o Valdo Vieira. É um livro bem conhecido e antigo, né? Um livro lançado há muitos anos atrás pelo Espírito Emmanuel, Leis de Amor. Então, a gente escolheu aqui um tópico, se você quiser acompanhar aí, né, nesse livro, se você tiver esse livro em casa ou quer buscar ele na internet, tá fácil, é só buscar no Google aí, colocar lá Leis de Amor, Emmanuel, você acha o livro lá, você pode abrir o livro e acompanhar. Então, nós vamos falar sobre consequências do passado, que é o capítulo 6. E esse livro, ele foi formatado como o livro dos Espíritos, né? Livro de perguntas e respostas. Então, nós vamos ter aqui perguntas feitas a Emmanuel, a espiritualidade que trabalhava com Emmanuel, com Chico, com o Valdo, e eles vão responder, né, para nós, e a gente vai comentar aqui, eu, o Tiago, principalmente o Tiago, nas reflexões que ele faz aí. A Ô, primeira... Nando, me Oi. ajuda aí, cara, me ajuda aí. E eu tenho certeza que os amigos em casa também ajudam a gente com as vibrações, viu? Com certeza. Como esse livro ele desperta curiosidades e também dúvidas, né? Muitas vezes. Se você tiver alguma dúvida, mande lá para as nossas telefonistas. No final do programa, a gente vai passar os telefones das telefonistas. Tem o WhatsApp também, tem telefone fixo. Aí você manda um recadinho para nós, tá bom? Então, olha, a primeira pergunta que eles fazem a respeito deste assunto é, aí essas perguntas provavelmente foram elaboradas pelo pessoal lá no grupo da prece, o pessoal que estava em volta do Chico e do Evaldo, até do próprio Chico e do Valdo. E essa pergunta primeira sobre esse assunto é: como podemos compreender os resultados de nossas existências anteriores? É aquela curiosidade, né, Tiago, de quem será que eu fui em vida passada? Né? Será que eu fui um rei, né, uma rainha? Sempre a gente se coloca aí nessa situação. Ou então a gente pergunta por que que eu estou passando por determinadas situações, né? Ai, meu Deus do céu, o que eu fiz de errado? E aquela cobrança, que karma é esse? Até eu vi o Dr. Sérgio Felipe numa palestra, ele dizendo assim, karma é mudanças, você querer mudar, se transformar, né? Então, o que o plano espiritual responde? Para compreender os resultados das existências anteriores, basta que o homem observe as próprias tendências, olha essa palavra, tendências, oportunidades, lutas e provas. Por aí a gente já pode ter uma ideia, né, Tiago? Legal isso aqui, Nando, que em poucas palavras o Emmanuel deixou uma dica grande para a gente aí, para compreendermos o nosso passado. Eu acho que isso desperta em todos nós, viu, Nando, esse sentimento de querer compreender tanto as nossas origens familiares, espirituais, a parte humana também, não é? Desperta a nossa curiosidade. Poxa, quem serão os meus, né, os meus antepassados? E agora, e eu aqui, meu íntimo, como seria
antes dessa vida, né? O que eu fazia, no que eu me envolvi. Eu acho que isso mexe muito. Você sabe por quê, Nando? Tem aquela previsão bíblica até que os jovens terão sonhos, os idosos terão visões, a mediunidade seria derramada por todas. O nosso nível evolutivo já comporta já uma mediunidade um pouco mais forte em todos nós. Então, todo mundo está aí, Nando, as pessoas, principalmente as mulheres, viu? Eu acho que as mulheres são mais sensíveis, elas estão captando coisas do passado, elas têm contato, nós temos contato com algumas pessoas, visões vêm, sonhos aparecem, fala, poxa, e é engraçado que a gente se reconhece muitas vezes num sonho, com um corpo diferente, sabe que somos nós, né? Ou um amigo, ou uma amiga, né? Sabe que essa pessoa sabe que somos nós, vemos a gente num corpo diferente, queremos compreender toda aquela história. Mas muitas vezes só tem um pedacinho, né, Nando? Só tem um trechinho da história. É isso mesmo, Tiago. Para a gente entender, né, quem nós fomos, assim, a necessidade de ter alguma revelação assim muito forte, é a gente examinar as nossas tendências, não que essas tendências, né, não as nossas, o nosso comportamento, mas a nossa tendência, que quer dizer, se alguém me cutucar, se alguém me alfinetar, a minha reação vai ser essa, aí você reage, aí você fala, puxa, por que eu estou reagindo assim? Isso pode ser uma tendência nossa, algo que está em nós, que nós ainda não superamos, né? Que a gente já coloca alguma restrição disso, né? Não, não posso fazer mais isso. Isso não é bom, isso não é bom, é uma tendência. Se a gente examinar, provavelmente dentro dessa tendência, a gente foi assim, até pior, né? As nossas reações, o jeito que a gente é hoje, se a gente é uma pessoa nervosa, se é uma pessoa calma, se a gente é uma pessoa que, que espeta, tá ali, tá, tem um vestígio aí de quem nós fomos, né? As oportunidades, eu acho que é aquilo que ele diz que das coisas que surgem de oportunidade na nossa vida. Às vezes as pessoas falam assim, mas por que fulano de tal, as coisas acontecem para ele, dá tudo certo para aquela pessoa. Por que as oportunidades... É porque o quê? Aí deve ter algum mérito aí, né, nessa questão. Alguma coisa deve ter de bom aí que a pessoa plantou e com certeza ela merece aquilo. Lutas e provas, isso todo mundo tem. Se a gente está lutando contra alguma coisa que é realmente difícil para nós, e isso demonstra um traço de nossa reencarnação, de nossa encarnação passada, de nossos resultados de vidas, né, de existências anteriores, como o Emmanuel coloca aqui, né, as lutas, provas e oportunidades e tendências. Dá para a gente fazer um perfil, mais ou menos, de quem nós somos, né? Porque a gente não muda assim, não, no estalar de dedos, né, Tiago? Leva tempo para a gente mudar mesmo, enriquecer e superar e evoluir a nossa personalidade, né, Tiago? E você sabe, nossa, você falou assim, foi descrevendo, foi clareando muito. E isso tira uma ideia da minha cabeça, Minando, você explicando isso para mim, porque você tira a seguinte ideia: poxa, Deus não está brincando comigo. A porta se abre e se fecha, não é Deus que está querendo me castigar, Deus fazendo alguma coisa. Poxa, Deus está sendo tão injusto comigo. A gente compreendendo o ensinamento dos Espíritos vai pacificando o nosso coração, a gente se reconcilia com Deus. Na verdade, as consequências da nossa vida são resultados do que a gente vem produzindo, né? São as nossas tendências, as oportunidades que surgem. O Emmanuel coloca também as lutas e as provas. Poxa, de novo esse acontecimento na minha vida, mas será que esse acontecimento não tem uma mensagem cifrada por trás? Que aí, a hora que a gente aprender isso, talvez essa situação se livre nosso destino, da nossa frente, né? Então, porque aí a gente começa a pensar que a gente pode fazer isso, a gente pode trabalhar isso, né, em nós. E vamos trabalhando para melhorar. A segunda pergunta que eles colocam é assim, ó, como entender, na essência, as dívidas ou vantagens que trazemos de existências passadas, né? Mais ou menos nós já falamos sobre isso, né?
se a gente, muitas vezes, nós espíritas levamos para o lado da dívida. Porque é uma dívida, é um karma isso, eu devo. Quer dizer, assim, como que a gente sabe se deve, qual é o valor dessa dívida? A gente não tem ideia, né? A gente não sabe. Né? Então, falar, é por isso que acontece isso, é porque é dívida minha. Não, pode ser algum outro acontecimento, coisas dessa vida mesmo, né? Que às vezes a gente comete erros e acaba acontecendo nessa vida mesmo. Então, dívidas, ou ele fala aqui, né? Vantagem, né? Como que trazemos, eles respondem, vamos lá a resposta. Estudos que efetuamos corretamente, ainda que terminados a longo tempo, asseguram-nos títulos profissionais respeitáveis. Faltas praticadas deixam azeda sucata de dores de consciência, né? Dores de consciência, pedindo reparação. Se plantamos preciosa árvore, desde muito é natural, venhamos a surpreendê-la carregada de utilidades e frutos para os outros e para nós. Se nos empenhamos num débito, é justo suportemos a preocupação de pagar. Então, a pergunta é, como entender, na essência, as dívidas ou vantagens que trazemos de existências passadas? É natural, né? Que a gente está dentro de uma lei de provas, expiações, de ação e reação. A gente vai colher aquilo que plantou, né, Tiago? E eu lembro, você falando isso aí, também lembrei da parte do Livro dos Espíritos, né, que o Kardec pergunta isso aí para a equipe, na questão 218. E ele fala assim, poxa, o encarnado conserva, olha a pergunta do Kardec, o encarnado conserva no espírito algum vestígio dessas percepções que teve, dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? E essa parte onde Kardec começa a perguntar essas coisas para os espíritos, ele rotulou como ideias inatas. E sim, existem ideias inatas no nosso coração que a gente traz. Aí até o Kardec pergunta, poxa, mas isso não seria um mito? Talvez alguma coisa, algo da psicologia que estava surgindo, né, Nando? Que eles não ainda estava se solidificando na base doutrinária, né? Isso não seria um mito? Não, isso é verdade. Nós trazemos essas ideias inatas. E isso naturalmente fixa no nosso perispírito, no nosso corpo, né? Ele vai até dizer, o corpo vai mudando, mas o espírito vai trazendo, vai sendo melhorado. Então a gente traz toda essa bagagem. Então, Nando, analisando esses sentimentos, tá aí uma das provas que podemos tirar de existências anteriores. E será, Nando, que não está na hora da gente começar também a aprender a ler essas ideias inatas, começar a ter um pouquinho mais de atenção a esses sentimentos que surgem, que brotam no nosso íntimo, e começar a fazer uma tradução disso, né? É verdade, né, Tiago? A gente pode fazer, são sinais que vão aparecendo na nossa frente, a gente precisa ir decodificando isso, né? Pelo menos não levando talvez para um lado negativo, né? De que só é karma, só é dívida. Não, a gente tem que pensar que também a gente tem as qualidades, aquilo que a gente já conquistou também, até por mesmo sofrer, ou mesmo por conquistas de intelecto, né? E de outras coisas, de obras realizadas. Isso, de alguma forma, vem, vamos dizer assim, que eu digo que às vezes a gente pavimenta a estrada que nós vamos rodar, né? Com o quê? Com as nossas ações, no presente, né? E lá no presente do passado, a gente deve ter feito alguma coisa ou ruim ou boa, né? Se existem coisas boas acontecendo, provavelmente também são boas coisas que nós fizemos lá, né? E as outras a gente precisa ajustar, né? E não pagar. Pagar fica assim, será que eu estou devolvendo com juros e correção monetária? Porque Deus é misericordioso, né? Ele poderia colocar tudo, se ele colocasse tudo isso na nossa conta, eu acho que ela ficaria muito maior, né? Mas só que tem aí o acréscimo de misericórdia.
Então, acho que quando é questão de dívidas, a gente pode ter certeza que tiveram atenuantes, mas não por privilégios, mas também por méritos, né? Isso pode acontecer. Quer comentar mais sobre essa pergunta, né? Na questão de plantarmos a árvore, né? Preciosa árvore que se a gente plantar, desde muito é natural que venhamos, né? A surpreendê-la carregada de utilidades e frutos para outros e para nós. A gente bem plantar, né, E Tiago? essa árvore, Nando, eu achei muito bacana, porque conversando com uma amiga, ela disse assim, olha que bonito, Nando. Ela falou assim, poxa, como Deus é maravilhoso, né? Colocou tantas pessoas boas na minha vida. Olha como o coração dela está aberto e vendo ela cercada, rodeada de pessoas boas. Ela comentou isso, poxa, como Deus é maravilhoso, né? Colocou tantas pessoas boas à minha volta. Uma amiga nome Eliana, ela comentava isso comigo, viu, Nando? E aí, é, eu acho, essa lição que você trouxe para nós, ela resolveu a charada, porque ela plantou amizade, ela plantou união, ela plantou ajudar as outras pessoas. Naturalmente, essa árvore que ela plantou, olha que coisa linda, os frutos que estão à volta dela. Então, se uma pessoa, Nando, se sente sozinha, se sente abandonada, na verdade, talvez ela está colhendo um solo seco que ela ali arrancou coisas produtivas que tinha perto dela, ela podou muitas pessoas e talvez hoje ela colhe a solidão. Olha como a espiritualidade, esse ensinamento é profundo. Então, se ela se sente sozinha hoje, não está na hora dela fazer uma semeadura diferente, Nando? Plantar agora no solo da vida e ter essa árvore aí como maravilhosa como essa questão nos trouxe? Uma outra coisa que me ocorreu, Tiago, é que se a pessoa, usando o exemplo que você usou de solidão, ela se sente sozinha, está aqui sozinha, a pessoa está sozinha, isso também pode ser uma tendência do passado dela. Ela também, no passado dela, ela não mudou tanto de lá para cá, ela continua querendo viver ou se isolar ou estar sozinha, ou está sozinha, nem seja pela vontade dela, né? As circunstâncias levaram ela a estar sozinha. Será que isso não pode ser uma tendência que está pedindo para que essa pessoa mude, né? Que ela transforme essa situação, que ela não deixe que essa situação se repita, porque isso também acontece, né? Eu vou contar um caso que o Chico falava, que o Chico visitava uma pessoa que ela não tinha os membros, né? Não tinha braço, perna, não falava, ela não tinha como se movimentar, né? Visitava essa criatura, aí perguntou para a espiritualidade por que aquela criatura tinha reencarnado daquela forma. E aí a espiritualidade disse, este espírito vem de encarnação em encarnação se suicidando, tirando a sua vida. Então, para dar uma trégua, para que esse espírito viva pelo menos uma reencarnação completa, né, ele entrou na vida dessa forma. Então, muitas das nossas tendências, tendências tendem a se repetir nas nossas ações de vida, né? As coisas, a gente acaba repetindo, a gente acaba repetindo comportamento, né? Então, a gente precisa mudar. É muito importante a mudança, né, Tiago? Importante. Então, as consequências essas dificuldades nada mais são do que o nosso plantio. Isso precisa ficar claro, né? Precisa ficar claro. Para a gente não romantizar a história, né? E aí, se a gente romantiza a história, Nando, eu postergo a solução, porque eu vou ficar empurrando isso. Igual eu fico imaginando uma dificuldade que você tem que encontrar ali uma saída, uma pessoa fazendo um tratamento com você, e você precisa explicar que ela também tem a parcela dela nesse tratamento. E olha como a doutrina vem explicar isso para a gente evitar muitos conflitos emocionais no nosso íntimo, né? Isso é muito importante. Muito bom, Tiago. E aí a terceira pergunta. Então, a gente vai devagarinho de pergunta em pergunta, são várias perguntas que nós vamos dar continuidade em outros programas. Então, vai ser uma sequência de programas aqui, pelo menos desse capítulo aqui, deste livro, né? Ele fala assim, qual a lição que as horas nos ensinam? E aí o Emmanuel responde, meditemos a simples lição das horas. Comumente, durante a noite, o homem repousa e dorme,
em sobrevivendo amanhã, desperta e levanta-se com os bens ou com os males que haja procurado para si mesmo, né? No transcurso da véspera. O que nós fizemos nas vésperas, nós vamos trazer para o dia de hoje. Assim, a vida e a morte, na lei da reencarnação, que rege o destino. Então, ele está dizendo que a gente não muda assim. Não é, Tiago? Que as coisas a gente ainda vai mudar. A gente pode, ele falar acordar, mas a gente acorda com as coisas das vésperas. É a mesma coisa, a gente acorda aqui nesta reencarnação com a reencarnação anterior. A gente traz. Tem coisas que são tão contundentes assim, resgates maiores, que a gente ainda nem preparado está para esses resgates. E o que acontece? Só vamos resgatar determinado situação quando a gente estiver preparado. Só vai se colocar um fardo mais pesado quando o ombro tiver condição mais forte, tiver mais forte. Eis aí que a misericórdia de Deus age. Ela age aí, nesse ponto, né? A gente, com certeza, a gente não traz, a gente olha, eu assim, me baseio pelo semelhante, né? Eu visitava lá os ancenianos e falava assim, ai, meu Deus, se eu tivesse uma situação dessa aqui, será que eu teria forças para resistir, né? Uma encarnação com essa doença não é fácil, né? Talvez eu não tenha tido coragem. Hoje só estou visitando aqui e entrando em contato. Então, muitas vezes, a gente não tem forças para... Deus não vai te colocar incumbências que a gente não tem condições, né, Tiago, de levar à frente. Então, veja aí como é o amor, né, do nosso Criador. O amor, e esse amor se manifesta no esquecimento. Por isso, quando a gente está estudando nessas consequências do passado, me permita fazer esse importante alerta do Emmanuel, que a gente não fique forçando a memória cerebral. Olha só o alerta que ele faz. No livro Escritinho de Luz, Nando, o Emmanuel vai dizer assim, não fique forçando a memória do passado para querer volver lá e tentar cavucar, abrir o baú e nos porões para tentar entender muitos conflitos do que a gente está vivendo. Porque, como você falou, nós nem sempre estamos preparados para viver determinadas situações. Então, isso precisa ficar bem claro, viu, Nando, quando a gente estuda o passado, porque novamente vem um frisson em nós de querer, e a gente precisa amortecer esse sentimento e com calma. A gente sabe que a espiritualidade vai colocando as coisas no nosso caminho na medida que a gente vai tendo a maturidade para resolver. Por isso, Nando, resolvidos alguns problemas, se prepare para novos conflitos. Né? Sim, os espíritos falam isso, né? Porque é à medida que você se fortalece, é onde você vai ter mais testes para você passar. E esses testes não são testes aleatórios, são testes que têm a ver com a sua própria vida, com o seu próprio ser, com a sua personalidade, coisas que estão ligadas a você, né? Não é assim, vamos testar uma coisa que não tem nada a ver com aquela pessoa. Tem a ver, tudo tem a ver, né? Que nem dizia o Galvão Bueno, tudo a ver. Ai, ai, ai. Vamos lá, ó. Aí a pergunta 4, né? Qual a situação moral da alma no túmulo e no berço? Nossa, dois extremos aí para o espírito reencarnante, né? Que é o berço e o túmulo, né? Ele fala, qual a situação moral da alma? No túmulo e no berço. Aí a resposta vem, no túmulo, a alma ainda vinculada ao crescimento evolutivo entra na posse das alegrias e das dores que amontoou sobre a cabeça. No berço, acorda e retoma o arado da experiência, nos créditos que lhe cabe desenvolver e nos débitos que está compelida a resgatar. Quer dizer, a gente vai tomar posse daquilo que nós mesmos geramos.
No túmulo, quando a gente vai embora, desencarna, a gente vai levar o que na bagagem? Se não, tudo aquilo que nós geramos aqui. Nem ele fala aqui, né? É, entra na posse das alegrias ou das dores que amontoou. Essa é a bagagem que a gente vai levar, né? Quando a gente retorna para através do berço, então a gente vai se valer de tudo aquilo que a gente levou para a espiritualidade quando desencarnou. Aquilo lá volta com a gente. Os méritos, os créditos, os débitos, tudo vai fazer parte, né, Tiago? Vai fazer parte, e eu vejo o berço e o túmulo, Nando, você vê como que é? Os dois ao mesmo tempo marcam um período de término e um período de reinício. O berço, o término lá da vida espiritual, onde você estava com a sua família anterior, maior do que essa que está aqui encarnada, com certeza, e nasce e vem para uma nova experiência. E eu acho que, assim como eles dizem, viu, Nando, a título de curiosidade é importante a gente saber, naquele livro, Religião dos Espíritos, está lá quando o Emmanuel explica, Nando, que aquele período até os 7 anos, né, a gente ouviu falar, né, que a criança vai trazendo, se preparando. E uma coisa curiosa, o Emmanuel vai explicar, Nando, que o espírito, antes de entrar na carne, ele passa por um momento de hipnose ou de sono induzido para que ele entre no útero. E ele fala o seguinte, que quando o espírito se, né, reduz para ficar ali, caber dentro do ovo, do óvulo e com o espermatozoide do ovo, né, esse processo já causa uma perda de memória. Só esse processo já causa uma perda de memória. Fora o que eles vão querer ali mexer para tentar ser melhor para você que nessa vida, né? Então, esse já é um processo que causa uma modificação em nós. Então, ele diz o seguinte, que quando a gente começa uma nova vida, também a gente recebe um input, né? Eles colocam complementos novos, nos ajuda, ele chama de implementos cerebrais, né? Eles fazem, nos corrigem, nos ajudam em algumas coisas. Então, encarnar é uma bênção. E também eu acho, viu, Nando, terminar também é uma maravilha. Eu fico imaginando se eu fosse um amigo muito grande, se eu vamos dizer assim, imagine que eu fosse um filho seu, estou ali no plano espiritual e vendo você já terminando a sua vida existência terrestre, eu te esperando, falo, poxa, vem logo, a gente está com tanta saudade de estar aqui. Então, assim, eu fico imaginando também a festa que é quando uma pessoa desencarna e ela é bem recebida lá no plano espiritual também. Então, a gente não costuma olhar por esse lado, né? A gente vê só a morte como uma cessação aqui dos nossos interesses. Mas é um início e término no ciclo dos dois. São bem parecidos, né? Esses dois extremos, né? Porque a gente, quando vem reencarnar, desencarna para o plano espiritual. E quando a gente desencarna aqui para o plano material, né? A gente renasce, né? Para o plano espiritual. Quer dizer, então, os dois. E os espíritos falam que é a pátria, né? No caso, pátria verdadeira, né? Onde a gente vai encontrar, né, essa família maior que você, Tiago, bem lembrou, né? Tiago, antes da gente prosseguir aqui, até, né, a gente vai, aí tem várias perguntas que a gente vai ainda fazer, até pedir para o Tiago me lembrar que a gente tem aqui pessoas, né, a gente está se comunicando, estamos pedindo para as pessoas entrarem em contato, e as pessoas estão entrando em contato, né, e isso deixa a gente muito feliz, e por outro lado, a gente também quer vibrar por essas pessoas que tem aqui chegado ao programa através das nossas telefonistas. Por isso que eu disse que no final do programa a gente vai passar o contato, né? Tem aqui, olha, eu já vou colocar antes da prece, a ouvinte Marcela Stenpiak, né? Ela pede vibrações por sua filha Elisa Stenpiak da Silva, de 4 anos de idade, lá da cidade de Floresta, no Paraná. Então, essa é uma pessoa que nos pediu vibrações aí. Também o senhor Tito Cláudio Azeredo, né? E também a dona Ângela Maria da Consolação estão pedindo, né, vibrações por essas pessoas que, no caso, tem no caso, a enfermidade de esquizofrenia, né? Então, a gente
são lá de Minas Gerais. Então, a gente quer um desafio muito grande, né, para essas pessoas. Então, nós vamos vibrar hoje aqui para a Elisa, lá do Paraná, para o seu Tito e para a dona Ângela, de Minas Gerais, tá bom? Nas vibrações que nós vamos fazer agora aqui no Alvorada, né? Para você que está aí. Hoje nós vamos pedir para o Tiago fazer essas nossas vibrações, para nos conduzir aí. Como essas pessoas que pediram vibrações aqui, vamos também lembrar nos nossos entes queridos, de pessoas ligadas a nós, que estão precisando de vibrações, né? E se a gente puder colocar aquele recipiente com água ao lado, para a espiritualidade, no caso, enviar boas energias para esta água e que venha nos trazer saúde. Então vamos lá, Tiago, é com você então hoje. Olá, meu amigo. A gente pede também, viu, Nando, para a Casa de Saúde lá da Azaleia, onde está o seu Tito, todos os profissionais de saúde estão cuidando de nós, os nossos familiares, que eles tenham sempre as melhores intuições, né, para diagnosticar, para cuidar, para amparar. Que essa mão de Deus, mão dos bons espíritos, também envolva todos esses profissionais de saúde que cuidam dos nossos familiares. E com muito carinho, eu peço para a gente se unir, coração a coração, levantar, Nando e amigos, esse facho de luz, cada coração que vai se acendendo em várias partes do globo nesse momento. Senhor Jesus, divino amigo, Mãe Maria, Mãe Santíssima, aos nossos mentores queridos, o nosso coração fervoroso, desejando saúde, esperança, alegria. Por isso eu peço, com muito carinho, mentalize aquela pessoa que você sabe que está precisando, envolvendo ela em luz. E humildemente pedimos por nós mesmos, pelo nosso destino, nosso projeto de vida, que a gente possa aproveitar bem a nossa encarnação aqui. Senhor Jesus, nos conceda a força necessária. Abençoe, Senhor, cada pessoa nesse momento que clama pelo Teu santo nome. Às vezes é uma oportunidade de emprego, às vezes é renovação, está em depressão, quer sair de casa. Senhor Jesus, com essa oração, chega até o seu coração, sustentando, amparando, levantando, dando ânimo e alegria para ela concluir os seus projetos, seus trabalhos. E a espiritualidade vai ficar muito feliz vendo essa pessoa sorrindo de novo, alegre. Senhor Jesus, leva essa nossa oração a cada lar e a cada família. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis abandonados nas tentações. E livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus. Assim seja, que maravilha a gente poder, né, externalizar, né, o nosso sentimento, o nosso pensamento e a nossa conexão com a espiritualidade, né? Obrigado aí, Tiago, pelas palavras aí. E a gente sempre dá essa pausa aqui, né, no Alvorada, para a gente poder entrar nessa conexão. E conexão também se faz com você, querida e querido aí, telespectador e rádio ouvinte. Nós temos recadinhos, até um recadinho, né, pelo menos um recadinho aqui, da nossa ouvinte Rosângela, de Votorantim, aqui, né, ali em Sorocaba, cidade que é vizinha de Sorocaba, onde nós temos lá a Rádio Boa Nova, em 1080 AM, né? Ela fala, que delícia ouvir essa rádio, estou agora ouvindo o programa Alvorada, acabou de tocar uma música, queria saber o nome, por gentileza. Essa música que tocou foi talvez após o programa, viu, querida Rosângela? Porque a gente não toca música no programa, efetivamente, né? Então, vamos procurar ver o dia que você ouviu direitinho e a gente entra em contato lá com a produção para ver qual é a música, né? As músicas que estão tocadas na Rádio Boa Nova são maravilhosas, né? São músicas espíritas, músicas que elevam nosso astral. E ela então lá, ela tá aqui, eu ouço, então por isso que eu falei isso. Ela ouve a Boa Nova o dia inteiro e também à noite e ouve, né? E ama ouvir os ensinamentos.
Olha, Rosângela, a gente só tem que agradecer, né, Tiago? Mandar um abraço para a Rosângela. Abraço, querida Rosângela, aí pessoal de Votorantim, né, Nando? E lembrando que ela gosta de ouvir as músicas, na hora da música também é tão bom quando ela está ali no bom sentimento, lembrar ou dela mesma, né, daquelas dificuldades que ela sente, que ela quer enfrentar, enfrentando, e também lembrar de algumas pessoas que estão passando por dificuldade, porque na hora da música, Nando, também é um excelente momento para a gente fazer uma boa vibração. Um beijo, viu, minha querida? Obrigado, Rosângela. E no final do programa, fique atento e atenta, que nós vamos passar o telefone e também o WhatsApp aqui da emissora para você se comunicar, mandar um recadinho para a Alvorada. A gente fica feliz quando recebe, né, recadinhos aí. Muito bem, então, a gente volta aqui ao texto, né? Vamos voltar aqui ao texto, depois dos recadinhos. Aliás, tem mais um recadinho que eu não posso deixar de dizer aqui, que é sobre o Clube Amigos da Boa Nova. Acesse o site amigosdaboanova.com.br e lá você vai saber como você pode colaborar com essa obra, né, de disseminação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo. Então, vamos lá, ó. Os telefones também para você entrar em contato e ouvir a pessoa ali do outro lado, o 0800 12 018 38, que é gratuito para todo o Brasil. E o fixo é o 11 2458 3214. Temos também o WhatsApp, que lá no seu smartphone você pode se comunicar com o Clube Amigos da Boa Nova, que é o 11 97 261 0272. Se você quer fazer uma doação aí espontânea durante até o programa, durante a programação, nós temos o Pix, que é o 11 97 261 0272. Esperamos aí você com a sua colaboração, porque a sua colaboração pode aí despertar em muitas pessoas, né, o bem, né? Às vezes a pessoa está sozinha lá, como o Tiago falou, né, na solidão, e ouvir uma palavra aqui é importante. Então, você, queira ou não queira, você está patrocinando um pouquinho dessa programação e com a sua doação. Então, vamos em frente. Lá no final do programa, então, a gente passa os telefones para você mandar o seu recadinho aqui para a equipe do Portal, não, do Alvorada. Porque nós temos o Portal da Manhã também na madrugada, aí, que é o programa que a gente também participa. Muito bem, então, Tiago, vamos voltar aqui às questões, né, que são questões importantíssimas, que, queira ou não queira, mexe com a gente, né? Aí, tem aqui a quinta pergunta, né? Nós chegamos já na quarta pergunta. Então, a quinta, ela fala o seguinte, ó, em síntese, onde permanece espiritualmente a criatura reencarnada? Então, ele responde, cada criatura reencarnada permanece nas derivantes de tudo o que fez consigo e com o próximo. É aí que a gente vai, nas nossas atitudes, né? Em que nós fizemos, é onde vai dar a nossa localização. Por exemplo, o GPS vai dar a localização lá quando você coloca o endereço. Eu quero ir em determinado lugar. Aí eu ponho lá o endereço. Aí o GPS me leva até lá. Também nós vamos ter a nossa posição, ou onde nós estaremos, de acordo, né, com as derivantes, né? Eu coloco esse endereço, eu vou para esse endereço. O GPS nunca te leva, assim, ele pode te pegar alguns caminhos diferentes daquele que talvez seriam os ideais, mas sempre tem lá o destino que você precisa chegar. Então, se você colocar outro destino, ele vai para outro destino. São as derivantes. Derivantes do quê? Das nossas atitudes, de como nós agimos, né, Tiago? Eu adorei essa analogia que você fez, porque o nosso CEP, o nosso endereço espiritual, está onde? Aonde o que você fez com o seu próximo, o que você fez consigo mesmo, aí estará o seu endereço espiritual. Veja, Nando, que coisa curiosa, porque a gente sente, às vezes, alguma pessoa avessa, fala, poxa, por que essa pessoa está no meu caminho, né? Por que essa pessoa está no meu destino? Uma pessoa tão desse jeito, uma pessoa, né, que não tem nada a ver comigo? Não sei.
Acho que agora a gente está começando a entender que determinadas situações são necessárias no nosso destino. Então, a gente vai tirando esse sentimento de vítima, construindo um eu mais forte, acredito, né? Então, onde a pergunta, por que que eu estou aqui nesse determinado lugar? Por que que eu vim cair aqui no meio dessa família? Por que que eu vim morar nessa cidade, nessa comunidade? Por que que eu estou aqui? Com certeza você mesmo que colocou esse endereço lá no, né? No plano espiritual, ou na vida anterior, a gente colocou o endereço. Vai ver que a gente precisava estar nesse meio onde a gente está hoje. De alguma forma, tem a ver com a nossa, com essas derivantes. A gente poderia estar numa outra situação, mas a gente vai colocando essas derivantes, ou vai se localizando de acordo com as nossas ações, né? Aquilo que a gente fez no passado. E tem mais uma pergunta aqui, que é a sexta pergunta deste capítulo. Qual a explicação lógica das enfermidades congênitas, né? Olha só. Os grandes delitos operam na alma estados indefiníveis de angústia e choque. Daí nascendo a explicação lógica das enfermidades congênitas, às vezes inabordáveis a qualquer tratamento, né? A gente falou lá da reencarnação daquela pessoa que o Chico conta, né? Que não tinha os membros do corpo, né? Que ele não podia se movimentar. E aí, Tiago? Curiosíssimo, porque isso dá um indício muito grande, realmente. Essas dificuldades, as limitações do nosso corpo demonstram abusos, demonstram excessos que muitas vezes a gente cometeu, né? Poxa, eu sinto meu estômago tão sensível, eu acho meu estômago um órgão tão sensível, tão frágil, né? Mas, poxa, será que eu já não abusei do meu estômago muito tempo para agora ele estar dessa maneira sensível? É isso que os espíritos estão dizendo agora. Vamos ter que tomar mais cuidado com ele, valorizar tudo aquilo que a gente ingere para ter de volta uma recuperação do nosso corpo espiritual. Então agora, Nando, não tem mais esse sentimento de revolta. Agora fala assim, eu vou fazer da melhor maneira possível para sair daqui melhor. Então não vou mais dilapidar outras pessoas, prejudicar outras pessoas, porque eu não quero essas pessoas revoltadas na minha vida. Olha só como é interessante isso. Então, as nossas atitudes do passado, realmente o título é muito claro, né? As consequências do passado refletindo agora e as respostas estão vindo. Aí que está o campo da hereditariedade, né? Aí a gente fala, mas foi culpa dos meus pais, talvez, né? Eu vim com essa enfermidade, né? Congênita aí. Mas a gente tem também, a gente herda, nós somos herdeiros daqui de nós mesmos, né? Das nossas atitudes do passado, daquilo que realmente a gente plantou e semeou no passado. Então, a gente precisa, realmente são questões aqui, né, que o Valdo e o Chico trouxeram para que o Emmanuel e a equipe respondesse, muito interessantes para nós, né, Tiago? É para a gente aprofundar mesmo nisso, observar principalmente a nós mesmos, né? Nos outros, a gente até vê situações também que são importantes para nos dar exemplos, né, de como as pessoas reagem a situações difíceis, né? Então, Tiago, as suas considerações finais aí, a gente vai prosseguir com as perguntas desse capítulo nos próximos programas e vai ser muito interessante esse estudo, né? Ele está sendo muito gostoso a gente poder falar sobre esse assunto, né, Tiago? Eu agradeço, meu querido Nando, agradeço essa família fiel maravilhosa por a gente ter formado essa corrente de amor. Espero, Nando, que as pessoas saiam, né, com a cabeça levantada, olhando para cima, com esperança no coração, que essas vibrações possam chegar, dar ânimo para a gente e alimentar, e a gente romper com o nosso passado da maneira mais sadia possível, viu, Nando? Um beijo a todos.
Então, olha, para você que está aí, nós prometemos passar o telefone dos recadinhos, então anote aí, olha, ligação gratuita para as nossas telefonistas mandarem recadinho para Alvorada, ó, 0800 979 5011 e o fixo 11 2457 5011. E também tem o WhatsApp, que você pode mandar o recadinho para as telefonistas, é o 11 99 643 3827. Registra aí, então, no seu celular esses telefones ou o WhatsApp aqui das telefonistas e entre em contato com a gente. Então, Tiago, né, até o próximo programa Alvorada e aquele tchau, tchau de sempre aí, Tiago. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo programa Alvorada. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.